Olá, como vai? Muito se fala sobre prevenção às drogas. Algumas iniciativas são colocadas em prática, mas poucas são avaliadas. Assim, ficam muitas dúvidas sobre a eficácia dessas ações. Qual é a melhor forma de prevenir? Essa resposta ainda está em construção, mas já existem indícios do que não deve ser feito. E uma certeza: grupos diferentes precisam de intervenções diferentes. Prevenir é melhor do que remediar, diz a sabedoria do povo. Mas como colocar esse conselho em prática no caso das drogas? Qual é o jeito certo de se fazer prevenção? Acredite, houve um tempo que se defendia que a melhor forma de prevenir era evitar o assunto, mesmo com as drogas fazendo parte do nosso cotidiano. A ideia era que o silêncio dos pais, dos educadores, da mídia evitaria a curiosidade dos jovens, mas não levaram em conta que há outros meios de acesso a informações sobre entorpecentes. O silêncio não funciona, porque droga existe desde que o homem é homem. Santa Ceia, brincando, foi regada a vinho. A gente tem um contato diário com essa situação, direta ou indiretamente. Então, dizer que isso não existe ou que não é bom falar disso é uma bobagem, uma tolice. E não necessariamente também partir para o outro extremo, né? De trazer a questão do amedrontamento. Se você tomar um copo de cerveja, você vai se tornar um dependente. Nem omissão, nem radicalismo. O discurso que associa o uso de drogas à morte também não funciona. É que o terror não condiz com a sensação de prazer que a pessoa experimenta quando usa os entorpecentes pela primeira vez em clima de diversão. Sinceramente, até enquanto eu não me tornei dependente químico, eu achava que era só uma aventura, só uma curtição. A partir do momento que eu me tornei realmente dependente químico, comecei a depender da droga, a minha vida passou a ser em função da substância, da droga, aí eu comecei a ver que era realmente nocivo. Comecei a ver que tudo aquilo que me alertavam, de material didático, de propaganda e tudo, realmente era aquilo que se passava. Mas só depois que eu me tornei um dependente químico que eu enxerguei isso. Alertar sobre os riscos com honestidade é o melhor caminho. Foi o que faltou na casa de Gui. Ele começou a beber aos 13 anos e se tornou um dependente. A bebida fazia parte da rotina da família. Meu pai era bom, eu acho que só ele poderia dizer isso, mas eu tenho convicção de que ele era um alcoólatra. Pessoa que fazia o uso do álcool constantemente, apesar de ser, na época era chamado de boêmio, né? E para que um adolescente não se torne vítima de uma história familiar, o melhor é investir nos fatores de proteção individuais. Reforçar a autoestima, trabalhar as competências psicossociais dessa criança, desse indivíduo, para que ele seja capaz de ter críticas. Se ele for usar com tranquilidade. Se ele for beber, não exagerar, né, para não ter prejuízos físicos, não ter uma intoxicação e muito menos pegar um carro e sair dirigindo, né, colocar em risco a sua vida e a vida de terceiros. Assim como há uma abordagem ideal para tratar com os jovens, existe um tipo de prevenção adequado para cada público diferente. As ações de prevenção voltadas para a população em geral têm foco educativo. Devem evitar principalmente que jovens iniciem o uso de drogas. É a chamada intervenção global. Quando se trata de usuários iniciantes, a melhor prevenção é realizar sessões de aconselhamento e sensibilização para que o padrão de consumo não se torne mais pesado. É um modelo de intervenção específica. Já no caso dos usuários regulares ou dependentes, além do tratamento, a prevenção é feita identificando situações de risco para evitar recaídas. É a intervenção indicada. Quanto mais amplas as intervenções, melhor o resultado. Um exemplo são as ações de prevenção ao tabagismo no Brasil, que envolveram vários setores. A legislação favoreceu, né, da proibição dos lugares fechados, dos ambientes livres de tabaco. Toda uma questão também de saúde na preparação, porque é uma das substâncias psicoativas mais difíceis de se deixar, né? Então, de ter todo um aparato na saúde para buscar intervenções para aqueles fumantes que querem deixar de fumar. A comunidade passa a ter um outro olhar sobre aquela substância, né? Os maços de cigarro com aquelas mensagens um pouco impactantes, mas não são só elas, tem todo um contexto, a inibição da propaganda, né? Então, todo esse conjunto de situações ou de intervenções fizeram, sim, com que essa questão do tabaco ficasse mais evidente. Os números comprovam.
Em 1989, 33% dos brasileiros maiores de 18 anos fumavam. Atualmente, o número caiu para 18%. Resultado de uma atuação conjunta, essa união também pode contar com a ajuda de quem já passou pelo problema e conseguiu dar a volta por cima. O cantor e compositor Wilson Sideral divide a experiência que teve com as drogas. Eu gosto de estar aqui dando meu depoimento, pelo menos meu exemplo de vida. Não sou um cara perfeito, tenho meus defeitos, minhas ansiedades ainda. Então, assim, me considero ainda uma pessoa que ainda está lutando como um doente, mas que pelo menos não está fazendo uso dessas coisas que realmente levam a gente a se distanciar de uma vida boa, tranquila, junto com a família e pelo menos uma pessoa digna e que você possa contar com ela. Para ele, a melhor prevenção começa em casa. Num primeiro momento, eu acho que dentro de casa, a informação, a conversa entre os pais, irmãos, tios, franca e aberta, seja a primeira das prevenções. As outras ações todas da sociedade e do governo como um todo, de campanhas que falem sobre isso também, uma forma de comunicar as pessoas, importantíssima. Você desejou tão forte, me fez acreditar de novo em mim. Alguém assim já não se encontra por aí. O Wilson Sideral, que foi dependente de maconha e cocaína, está recuperado há 10 anos. Agora, quantos talentos da música, principalmente, nós já perdemos para o álcool e para as drogas, né? E os nossos convidados aqui no estúdio para a aula de hoje são Marcelo Sodelli, professor da PUC de São Paulo, doutor em Psicologia da Educação e presidente da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, e Ronaldo Viana, terapeuta ocupacional, especialista em drogas e superintendente da Associação Terra da Sobriedade, que oferece tratamento para dependentes químicos. Muito obrigada, Ronaldo, Marcelo, pela participação de vocês. Nós podemos dizer que o Marcelo, especialista em Psicologia da Educação, trabalha lá com a prevenção primária. E o Ronaldo já tratando dependentes químicos com a prevenção que seria terciária. Vamos tentar esclarecer para os nossos alunos, explicar o que é cada tipo de prevenção e como que elas podem ser implementadas. Quer dizer, a prevenção primária é aquela que começa, de preferência, até antes do uso de álcool e qualquer outras drogas. Com certeza. A prevenção primária, ela está vinculada, então, à ideia de uma construção, né, de um ser humano que consiga pensar sobre as suas ações. Ou seja, lá no início da vida, você pode pensar a prevenção primária na educação infantil, no ensino fundamental, né, onde ainda o ser humano, a criança, né, o pré-adolescente, ainda não tem tanto contato com as substâncias, né, com as drogas em si. Então, a prevenção primária trata mais dessa área, ou seja, ela realmente está discutindo ali o começo da vida, discutindo as questões mais pertinentes. Né? Sim, me permitiria aqui, né, a complementação, numa visão de política pública, seria a gente estabelecer uma rede de proteção na identificação de pessoas, de entidades, de serviços, que antes de serem entidades e serviços que estão tratando ou buscando reverter algum problema, alguma dificuldade, são instituições criadas para o fomento da cultura, para a promoção da saúde, né, para maior integração, para gerar condições de lazer para as pessoas, porque nós sabemos que quando existe uma estruturação comunitária, uma estruturação social, as pessoas estarão menos sujeitas ou menos vulneráveis para o uso de determinadas substâncias. Aí nós estamos falando de prevenção primária de duas formas, né? Do ponto de vista político e social, quer dizer, de assegurar até todos os direitos para que aquele ser humano esteja amparado, né? Desde o começo da vida. Né? Sim, no caso, a questão assim, né? Assim, como o Marcelo falou, assim, ele deu o exemplo na escola e se estende a todas as outras entidades também, todas as outras instituições, os vários setores existentes, né? Hoje, o fenômeno que a gente tem enfrentado aí já ao final da linha, porque é evidente que a gente busca fazer a prevenção, porque houve a emergência de um fator, né? E diante desta emergência nós fomos alertados, opa, tem alguma coisa lá atrás, antes que nós não estamos fazendo direito, né? A gente tem que fazer um para-casa melhor aí. Então agora, é isso que trouxe o alerta. Né? É um trabalho para ser feito na sociedade e, ao mesmo tempo, um trabalho para ser feito dentro de cada jovem. Exatamente. Então, dentro de cada jovem, e nesse sentido tem alguns aspectos, né, alguns lugares mais específicos. Né? Pensando no nosso mundo, a escola entra como um lugar realmente prioritário.
mas pensando em escola não como um ambiente fechado, uma escola aberta. Então, nesse sentido, a família ela está contemplada nessa discussão. Né? Não adianta pensar um trabalho preventivo onde só os alunos estão envolvidos. Tem que pensar a comunidade como um todo. Então, tem que pensar a escola, os alunos, a família, todo o entorno da escola, toda a comunidade em si. Né? Desde a questão do dono do bar, por exemplo, tem uma visão, né, até preventiva, até a questão, né, de como que a escola se estrutura em relação a atividades culturais, né, questões que não estão ligadas exatamente ao uso de drogas. A prevenção primária, basicamente, não fala sobre drogas. Fala basicamente sobre projeto de vida. Isso é muito importante, Marcelo. Tem gente que acha que fazer prevenção é chamar lá a meninada, fazer uma palestra e dizer, olha, essa droga faz isso, essa droga faz aquilo. Primeiro que essa intervenção pontual, ela não resolve. E essa informação solta também não. Evidentemente que não. A gente tem que trabalhar na qualidade de vida das pessoas. Né? Assim, é preciso a gente trabalhar em várias áreas. Né? Assim, como bem disse o Marcelo, assim, é prioritário a gente ter o viés, né, o setor da educação. Porque a gente sabe que uma população que ela tem conhecimento, que ela está bem informada, esta população, com certeza, ela vai estar mais protegida de ações violentas, desrespeitosas ou de experimentações indevidas. Apesar de, nessa questão do uso de drogas, nós enfrentarmos uma questão que nos traz para uma postura bem humilde, de muito desconhecimento. Eu tenho 30 anos que eu ajudo as pessoas dependentes e tem mais ou menos 16, 17 anos que eu conheço pessoas usuárias de crack. Eu nunca conheci um usuário de crack que tivesse desejado, programado, planejado ou que tivesse uma intenção, por menor que seja, de fazer o uso do crack. Então, existe a própria pessoa que ela já não quer fazer este uso, ela deseja não fazer isso, ela tem não só esse conhecimento, ela tem uma vivência experiencial. As pessoas dizem, ser, né, dentro do popular, ser esse noinha, ser uma pessoa como essa, eu não quero jamais ser dessa maneira, eu nunca vou ser isto. E todas as pessoas que fizeram uso do crack são pessoas que disseram isto para si mesmas. Talvez são pessoas que não planejaram, não programaram. Estou aqui imaginando, talvez elas não tenham dito o que elas não queriam ser, mas não tivessem tido a oportunidade de planejar o que elas queriam ser. Fantástico, essa visão. Trabalhar um projeto de vida. Então, exatamente. Eu acho que dentro dessa questão, né, de pensar a prevenção primária, tem um outro lado, que é a banalização. Né? A banalização, por exemplo, do uso de drogas. Por exemplo, é importante pensar, né, isso. Por que uma pessoa chega a usar crack? Né? Ela não chega a usar o crack do nada. Na verdade, a gente tem que pensar uma coisa anterior, que é assim, que sonhos essa pessoa tinha? O que ela queria da vida dela? Como que ela não refletiu em relação ao problema que poderia acontecer com ela? Né? Por isso que a prevenção primária ela tem que começar lá na infância. Né? Começar com situações simples. Né? Por exemplo, brincar. Como que a pessoa se coloca no brincar? A criança consegue perceber os riscos que ela está correndo? Ela consegue refletir sobre as ações que ela está tendo? Então, nesse sentido, você cria uma rede, uma rede cuidadora. Ensinar a refletir, né? Ali até, acho que foi o Sideral que falou, né? Falou assim, que é iniciar pelo diálogo. O diálogo franco, aberto, né? Falou assim, que é aquele tabu, né? Aquela dificuldade das pessoas de dialogarem, de conversarem sobre aquilo que existe, né? Do mesmo jeito que no passado, falou assim, fulano está com aquele problema, está com aquela doença que mata, não podia falar câncer, né? Que se falasse câncer, então é um problema seríssimo. Questão do sexo, da mesma forma nós enfrentamos em determinado período. E hoje nós ainda estamos enfrentando este problema relacionado à questão do uso de drogas. Né? Então é preciso sim ter um diálogo muito franco, muito aberto. E, de fato, nós precisamos estar voltados para mudanças de valores na cultura. Então, isso nós precisamos também de refletir. Por que hoje está sendo tão exigido mecanismos de controle, por exemplo, no uso de bebidas alcoólicas? Né? Existem leis, que são leis muito antigas, que fazem a sugestão do não oferecimento de bebida alcoólica para o menor de 18 anos. Né? Por que cada vez mais a gente tem que buscar ainda maior controle, leis mais severas, ações mais restritivas? Né? Mais repressão, né? Mais repressão. Porque está faltando a prevenção. Porque está faltando a prevenção.
E esta prevenção inclui, né, assim, a atitude do adulto, que é aquele que é o promotor da festa de 15 anos. Muitos adultos eles ficam assustados e lamentando a perda da festa, porque os adolescentes terminam chutando cálice de cristal, mas foi ele quem foi o patrocinador, ele quem financiou esta festa. E que alternativa existe para a celebração, para a comemoração, para o divertimento, para a alegria, para aquele encontro, né, de celebração de 15 anos, que é um traço da cultura, é importante essa idade, né, esse marco, essa passagem aí. Que outras coisas, né, o que mais que nós podemos fazer, além de simplesmente centrar ou valorizar profundamente a festa através do oferecimento de bebida alcoólica? Então, acho que nesse ponto que o Ronaldo tocou, a dificuldade de trabalhar com prevenção é porque não existe um trabalho que você faz e ele acabou. Né? Você alcançou um ponto e isso então está seguro. Na verdade, né, a prevenção tem que ser uma coisa contínua, né, durante toda a vida. E não só na infância, não só na adolescência, mas durante toda a vida. Adultos, pessoas mais velhas. Por quê? Porque, na verdade, o que estamos discutindo aqui é a questão do viver. Ou seja, é a própria vulnerabilidade do ser humano. Né? Então, a questão, no meu ponto de vista, não são as drogas em si, mas a questão é o próprio ser humano. Né? O ser humano que é aquele que se pode tornar seu dependente. Então, a gente tem que pensar numa prevenção que vá preparando as pessoas, que vai formando as pessoas para a vida, né? Para as frustrações, para as dificuldades, né? Para a falta de prazer. Então, a gente tem que entender um pouco aonde que entram as drogas no nosso mundo. Né? E a bebida, nesse sentido, ela acaba sendo muito banalizada mesmo. Né? Ela é associada à questão da sexualidade, por exemplo, e a gente não consegue refletir sobre isso. Né? Se a gente tiver um olhar mais crítico em relação, por exemplo, às propagandas, né, das cervejas, né, que financia futebol, que financia shows, financia louras. Exatamente. A gente começa a sair um pouco desse quadro banal, onde parece que tudo pode, e começa, de fato, a olhar com mais cuidado. Prevenção, nesse sentido, é cuidado. Tá, Marcelo, Ronaldo, a gente volta daqui a pouquinho para a gente conversar mais um pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Estamos de volta e o tema da nossa aula de hoje é como planejar ações de prevenção. Você pensa que essa é uma tarefa dos governos? Não é não. Essas iniciativas podem vir de instituições privadas, da sociedade civil e cabe ao poder público incentivar, orientar e oferecer apoio financeiro para que as boas ideias deem resultado. Para prevenir um problema que tem muitas causas e muitas caras, não existe uma solução única. Por isso, é preciso buscar novas ideias e apoiar as ações que dão certo. Esse é o papel do poder público. O governo, seja federal, estadual ou municipal, deve atuar como planejador das políticas sobre drogas. Ele direciona as ações, aponta quais as melhores técnicas a serem usadas, avalia os resultados e ajuda a reformular o que não está funcionando. Em Minas, instituições que trabalham com o assunto foram convocadas a apresentar seus projetos. 71 delas foram selecionadas e vão receber orientação e ajuda financeira. O repasse inicial é de R$70 mil para programas de prevenção ou tratamento. Sander representa uma entidade de Alfenas, no sul do estado, voltada para usuários gays. Uma boa iniciativa que agora terá apoio do poder público. 70% do trabalho é prevenção. 30% do trabalho é em relação à assistência. Em que sentido? Internação de algumas pessoas, porque, por exemplo, existem clínicas no estado de Minas Gerais, no Brasil, que não aceitam travestis. Ricardo coordena uma casa de recuperação em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Lá, o tratamento oferecido a 50 pessoas ensina técnicas para evitar recaídas. O dependente aprende a identificar as situações que o levavam a usar drogas e a evitá-las. A prevenção de recaída, ela vem ajudar esse dependente químico a trabalhar com as suas dificuldades do dia a dia. Aí eu usava no bar do fulano, eu jogava sinuca, né? E depois ia usar, né? Então, fulano, né? Isso é coisa de risco e é risco para você continuar, permanecer nesse local.
sabe? Então esse tratamento é uma conscientização do que ele pode e do que ele não pode fazer. Outra instituição que passará a receber apoio do governo do estado é a Orquestra Jovem de Contagem, que já se tornou um fator de proteção para crianças e adolescentes de uma área carente da região metropolitana. O trabalho da Orquestra Jovem de Contagem começa nas escolas públicas do município. São 26 ao todo, localizadas em comunidades de baixa renda e com problemas sociais. Aqui no bairro Ipê Amarelo, na região de Nova Contagem, a música tem mudado a realidade de um grupo de alunos da Escola Municipal Giovannini Chiodi. A aula de hoje é num cantinho da biblioteca. Aprender música exige disciplina e dedicação, virtudes que acabam influenciando todo o comportamento dos jovens. A gente tem ouvido testemunhos dos familiares depois das apresentações, que eles têm melhorado os comportamentos, né? A gente escuta na escola também o professor falar que o aluno, depois que entrou na flauta, ele melhorou a atenção na aula dele. Os mais dedicados são convidados a integrar a Orquestra Jovem de Contagem. Foi o que aconteceu com Singly, de 15 anos. Ela mora nesta casa, bem em frente à escola. O pai de Singly é dependente de crack. A mãe é diarista. A senhora acha que se ela não estivesse na música, ela poderia, por exemplo, estar com más companhias? Ah, sem dúvida. Não resta dúvida que sim. Pelo fato da onde a gente morar, né? Já tendo, no caso, o meu esposo que é dependente, que para mim é muito bom. Ela está no violino. Por quê? É um incentivo para ela estar. Se em vez dela estar em casa, ela está lá, né? No violino, aprendendo e ensinando também outros alunos. Depois da escola, Singly pega o violino e vai para a aula de música. A sede da orquestra fica num prédio moderno, com toda a infraestrutura para receber os estudantes. Aqui, eles têm aulas de inglês, teoria musical e, claro, aprendem a tocar o instrumento que escolheram, no meio de muitos amigos. Alguns estudantes viram monitores e trabalham com carteira assinada. Eu ajudo a turma dos novatos, ensino, organizo os meninos, vejo o que está acontecendo, ajudo todo mundo, assim, na orquestra inteira ao mesmo tempo. Osmar é pai de Mariana e Mariângela. Ele também percebeu que a música é um caminho para enriquecer a educação das filhas e mantê-las longe de más companhias. As garotas aprenderam a tocar flauta na escola em que estudam e aguardavam uma vaga na orquestra. Não havia violinos disponíveis para as duas. Osmar deu um jeito nisso. Eu juntei prata de R$1 durante 3 anos para comprar esse violino. Porque era o sonho delas, né, de tocar o instrumento. Então eu falei, não, eu vou fazer esse sacrifício, já que eu não tenho condições de comprar à vista, eu vou fazer esse sacrifício e juntar e vou conseguir. A música também ajudou Singly a vencer barreiras e agora ela faz planos. Eu pretendo ficar aqui, fazer faculdade, me aperfeiçoar em música, passar tudo aquilo que eu sei para outras pessoas. E o seu pai, agora que ele vê você 5 anos aqui, ele fala alguma coisa, ele fica orgulhoso? Fica demais. Tem hora que ele chega lá e uma música que ele pede sempre me tocar, é Amigos para Sempre. Eles vão levar conceito para próprias famílias diferentes. Porque tem muitos meninos aqui que mudam até a família. Entendeu? Pais assim que param de fumar, de usar, porque a filha mostra a diferença. Eles falam, nossa, minha filha me mostrou um mundo diferente. Os pais não teve essa oportunidade que o filho está tendo, né? A orquestra já viajou por vários países. As apresentações, sempre alegres, emocionam o público. Bom para os ouvidos, para a alma e para o futuro de Singly e de todos esses jovens.
Legal, Orquestra Jovem de Contagem. E você que nos acompanha pode mandar suas perguntas para serem respondidas aqui no estúdio pelo telefone 0800 283 8583 ou pelo e-mail perguntas@portalminasaude.com.br. Enquanto a gente via a reportagem aqui, o Marcelo fazia alguns comentários. Uma coisa importante, não há dúvida do resultado de um projeto como esse, mas que nem toda criança terá uma habilidade para a música ou uma habilidade para o esporte. Quer dizer, é preciso pensar em todas as crianças. Então, eu acho que pensando ainda na questão da prevenção primária, o projeto de vida tem a ver com isso que foi apresentado. Mas nem todo mundo tem uma aptidão em relação à arte, por exemplo, às artes, né, ao esporte. Então, um projeto preventivo, ele tem que facilitar para cada um conseguir descobrir o que ele quer da vida. Eu acho que esse é o verdadeiro projeto preventivo. Ou seja, você trabalha no sentido de ajudar cada pessoa a fazer uma construção daquilo que ela quer para ela mesma. E nesse sentido, é a própria criança, o pré-adolescente, o jovem, que vai construindo uma direção. E quando você tem realmente uma direção, a vida fica mais clara para você. E você fica menos vulnerável. E agora a gente já conversou um tanto sobre a prevenção primária. Vamos ver se a gente consegue passar para a prevenção secundária. A secundária é aquela quando a pessoa ou já fez um uso inicial de álcool e drogas, ou está numa situação de risco, por exemplo, tem um caso dentro de casa, na família e tal. Ou não obrigatoriamente que tenha feito a experimentação, mas é uma pessoa que está numa condição mais vulnerável, né? Assim, essa pessoa precisa de uma atenção especial. Há pouco a gente estava falando aqui. Assim, começar pela escola é importantíssimo dentro dessa visão da prevenção universal ou geral. Mas existem muitas crianças, infelizmente, que ainda hoje estão fora da escola. Então, são as crianças que nós precisamos de chegar até elas através de uma outra forma. E essas crianças, por estarem fora da escola, já existe alguma coisa que nós precisamos ali. Já são um grupo de risco. Já é um grupo de risco, com certeza absoluta. O que obrigatoriamente não quer dizer que é uma criança, que é aquela criança marcada com um X, que vai ser usuária de drogas, não. Mas, com certeza, ela faz parte de uma família mais desestruturada. E aí entram a outra parte dos nossos alunos, quer dizer, não é já quem está na escola, mas quem está no PSF, que está pelas ruas, ou aquelas pessoas dos CRAS que vão conhecer aquelas famílias, elas vão conseguir identificar sinais de risco em determinadas famílias, né? Com certeza, assim, de uma maneira ou de outra, é aquela pessoa que chegou até algum serviço, né? Ela já está ali dando uma sinalização, né? Já está dando ali uma bandeira, ela já está pedindo ali alguma ajuda que obrigatoriamente não é para a droga, não é isto. Né? Então, por isso que eu disse, obrigatoriamente não quer dizer que é uma pessoa que está em experimentação ou fez a experimentação da droga e não tem consequências por causa deste uso. Mas é uma pessoa que, dado ao nível de sofrimento a qual ela está submetida, ela pode, inclusive, e por uma formação cultural, buscar este alívio através da droga. Aí a intervenção é a tal intervenção específica. Então, o que a gente fala para essas pessoas? Eu quero retomar um pouquinho só, entrar nessa questão. Eu acho que tem um ponto fundamental de entender na prevenção primária e secundária, que tem uma relação muito próxima com a ideia de liberdade. Né? Quando você vai percebendo, né, que a pessoa vai crescendo, ela vai ganhando mais liberdade. E, nesse sentido, vai ganhando mais responsabilidade. Quando você pensa em uma criança que não está na escola, é aquela criança que muitas vezes saiu de casa, fugiu de casa. Nesse sentido, ela ganhou mais liberdade, mas talvez uma liberdade muito precoce, onde os riscos estão colocados e muitas vezes ela não tem condição de perceber esse risco. Então, ela busca um certo conforto em situações que, na verdade, a médio e longo prazo, vão trazer mais problemas. Então, é interessante pensar, né, a prevenção ligada à ideia de autonomia e, ao mesmo tempo, entender um pouco como que essa liberdade vai se dando. Então, uma prevenção secundária vai trabalhar com pessoas que estão mais expostas, que elas têm uma abertura maior para ter contato, por exemplo, com substâncias, né, psicoativas. É difícil uma criança ter contato, mas uma criança que está fora, né, do ciclo familiar, fora da escola, ela está muito mais vulnerável, porque ela está ligada a uma rede, né, aberta. Nesse sentido, ela vai ter acesso realmente, por exemplo, ao crack, vai ter acesso aos inalantes, à maconha, ao álcool. E aí entra a prevenção secundária, né, que é justamente uma prevenção mais específica, que vai tentar, então, entender aquele fenômeno a partir do seu contexto. E aí a gente tem que pensar em ações realmente mais delimitadas.
não mais globais, mas ações mais específicas. E aí, Ronaldo, quando é o caso, por exemplo, de uma pessoa que está já fazendo uso, está fazendo um uso e fala, não, eu só bebo um pouquinho, eu só bebo no fim de semana, e as pessoas, né, todos os nossos profissionais que devem estar atentos, reconhecem ali sinais de risco. Essa coisa do aconselhamento, chama para um bate-papo? Olha, cuidado, é isso? Com certeza, mas aí entra a expertise ou a habilidade para você poder dialogar com essa pessoa. Né? A gente tem uma metáfora que é muito comum de usar, uma pessoa que está numa experimentação de algum tipo de substância, seja o álcool, seja alguma outra substância ilegal, essa pessoa ela não tem prejuízos por causa desta experimentação. Mas a gente sabe, como você falou, que isto poderá vir a ser um grave risco para esta pessoa. Então, quando a pessoa ela está ali fazendo esse uso sem consequências prejudiciais, ela está fazendo pela razão a qual todas as pessoas buscam, que é o prazer, que é a satisfação, é porque está respondendo a alguma necessidade daquela pessoa naquele momento ali. Então, é como se uma pessoa estivesse enamorada, tivesse se apaixonada por uma pessoa, e se você vai conversar com ela e você vai falar contra essa namorada ou contra este enamoramento, essa pessoa não vai te ouvir. Essa pessoa vai achar que você que está errado, você que está equivocado, você não vai ter espaço de reflexão junto a esta pessoa que está ali fazendo aquele uso. Então é preciso ter essa habilidade para que você possa chegar até esta pessoa sem preconceitos. E aí realmente a gente precisa de, talvez, recriar uma série de paradigmas dentro da nossa sociedade para que nós possamos chegar até essas pessoas, sair um pouquinho daquela polêmica do legal e do ilegal e buscar reflexão e aprofundamento no significado do uso daquela substância para aquela pessoa neste momento da sua vida. Muito antes da gente dizer isso pode ou não pode, isso deve ou não deve, tem que ser ou não tem que ser. Olha, isso aí vai acabar te matando. Até porque o cara não morre, pronto, é mais um mentiroso aí, né? Assim, na maioria das vezes. Ronaldo, acho que o que você está apontando aí é realmente a questão dialógica, né? Dessa questão, dessa intervenção. Né? Eu acho que quando você entra e já coloca para o outro o que ele deve fazer, você perde espaço. Né? E, claro, isso causa angústia em quem está trabalhando. Né? Causa angústia no sentido de você ver um perigo e você ver a pessoa caminhando e, ao mesmo tempo, não adianta você chegar lá e falar para o outro parar com isso. Eu acho que ele dizer o que ele deve fazer. Está botando um caminho. Né? Um caminho que a própria pessoa ela vai construindo isso. E é isso que eu penso em prevenção. Né? Prevenção, do meu ponto de vista, é aprender a pensar. Né? E é muito difícil fazer isso. É muito mais fácil você dar a coisa pronta. Né? O Paulo Freire fala muito sobre isso. Né? É muito mais fácil você dar um peixe do que ensinar a pessoa a pescar. Então, a prevenção é, na verdade, ensinar a pessoa a pescar. E isso demanda tempo. Né? Demanda tempo, demanda abertura. Né? Eu acho que é por aí que você está apontando, eu acho muito importante mesmo. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho. Nós vamos para mais um intervalo. E no próximo bloco você vai conhecer uma cartilha que você pode usar em ações preventivas aí na sua comunidade ou no seu local de trabalho. E antes, dê uma olhada em como acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF, e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA. Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais. O SENAC, que a maior parte de nós conhece pelos cursos para cabeleireiro, cozinheiro, vendedores, agora também decidiu ensinar prevenção às drogas e criou uma ferramenta que você também pode usar. Veja só.
Os alunos procuram o SENAC para fazer cursos de capacitação profissional nas áreas do comércio, serviços e turismo. Mas quem vem aprender técnicas comerciais também encontra aqui lições de cidadania. E o tema da prevenção às drogas entra na discussão. Eu gostaria primeiro de ouvir vocês. O que vocês sabem sobre o assunto? Eu acho que, por exemplo, quando uma pessoa usa droga, ela não afeta só a ela acaba afetando a família, os próprios amigos. Tem que ter o curso forte de saber que por mais que tenha prazer na hora, aquilo ali depois vai dar consequência pra gente, porque a pessoa não se sente bem, acaba com a vida. O assunto passou a ser abordado depois que professores perceberam que o uso de álcool e drogas entre os estudantes era frequente e prejudicava muito a vida profissional deles. A iniciativa foi bem recebida. Ajuda bastante porque é muito mais fácil combater uma coisa que você sabe bastante a respeito, do que uma coisa que você não sabe. Muitas vezes as pessoas vão por curiosidade, porque não sabe sobre aquilo e acaba se viciando e entrando nesse mundo. Bem informados, os alunos são estimulados a repassar o aprendizado na comunidade onde vivem. A gente trabalha a questão de como as drogas podem destruir os meus sonhos, os meus planos de vida. E nós temos um projeto que é o empreendedorismo social, que eles vão em instituições, né, que trabalham com dependentes químicos, onde eles fazem palestras, os próprios jovens, mostrando, né, o que eles desenvolveram aqui, qual a importância de eu escolher um caminho que vai edificar a minha vida. Então, o nosso objetivo é esse, torná-los cidadãos capazes de realizar os sonhos e de fazer a diferença na vida do outro. Cláudio é psicólogo especializado em dependência química. 2 vezes por ano ele reúne os alunos em palestras, onde o assunto é abordado de forma mais ampla, complementando o conteúdo das aulas. Ele ajudou a elaborar uma cartilha com as informações mais importantes sobre o tema. A gente tem a questão dos conceitos, né? Os conceitos básicos, o que é droga, né? A dependência, tolerância. No ano que vem, a cartilha vai ser distribuída a todos os estudantes do SENAC. O material vai servir como guia para o conteúdo das aulas. É um livrinho de bolso, fácil de transportar, mas não foi feito para ficar guardado. O aluno pega a cartilha, leva para casa, aí o irmão dele vai ter acesso, o tio, o pai, a mãe. Então nós vamos atingir um público que é incalculável, de maneira bem fácil, né, do entendimento. Para os adultos, para as crianças, é claro que existe influência das drogas, mas para os jovens vem pela escola, vem nas ruas, vem até dentro de casa. Então é uma informação que a gente precisa ter, independente de onde a gente mora, da nossa classe social, nosso nível de escolaridade. O governo de Minas aprovou a criação da cartilha e ela também vai ser usada nas políticas públicas de prevenção do Estado. Nós entendemos que nós não poderíamos deixar esse material que ficou tão rico apenas dentro das instalações da instituição, dentro do SENAC, que essa deveria ser uma contribuição nossa à sociedade de um modo geral. E foi pensando nisso, né, e conhecedores aí do programa, né, do governo de Minas, Aliança pela Vida, que nós então buscamos estabelecer essa parceria para ceder tanto a cartilha quanto o guia de orientação que nós fizemos para os educadores, para que eles possam utilizar também nos seus programas de formação no estado todo. A apostila do SENAC está disponível no nosso portal e qualquer pessoa pode copiá-la. O endereço, você já sabe, é www.portalminasaude.com.br. E agora, gente, para completar aqui, para arrematar o que a gente estava falando, falamos de prevenção primária, secundária, só para concluir o conceito de prevenção terciária, já é que se faz com quem está fazendo uso abusivo de drogas. Com certeza. Tem uma forma da gente compreender que é muito característica e é o que, inclusive, fundamentou a ideia de redução de danos, né, no nosso país, seria aquela pessoa em uso de drogas e que ela poderia, em razão deste uso, ela adquirir comorbidades, adquirir outros problemas em razão desse uso. Um exemplo clássico disso, na época, o uso de drogas injetável, onde as pessoas elas compartilhavam a seringa e isso disseminava a AIDS, né, o vírus da AIDS. Então, a visão de que uma prevenção terciária é problema, é sério, precisa de intervenções em razão do uso dessa droga, da dependência, mas nós precisamos também barrar a todo e qualquer custo que exista a propagação do vírus. Então, a ideia de associar
uma tentativa de intervenção, de reconhecimento, de cadastramento, de oferecimento de oportunidades para essa pessoa, que é usuária de drogas injetável, com uma distribuição de seringas para que essa pessoa não precisasse estar compartilhando, usando a seringa com as outras pessoas. Assim, com o advento do crack, hoje praticamente a gente não tem usuários de droga injetável e torna-se muito difícil que a gente tenha intervenções dentro desta visão. Hoje, as pessoas têm uma visão mais voltada ao que você colocou, em termos de prevenção de recaída. Né? Então, a pessoa que é usuária, que se reconhece com um comprometimento grave, ela estava em uso de crack, ela, por escolha, ela fez uma abstinência deste uso e ela, em razão desse histórico prolongado, às vezes são pessoas que estão muitos anos no uso da droga, adquiriram uma série de outras condutas que são condutas inadequadas, indevidas, que são condutas que muitas vezes poderiam até estar facilitando a retomada deste uso. Então, essas pessoas, elas são convidadas a programas, que são programas pedagógicos, para que ela pudesse avaliar as condutas, os comportamentos, gatilhos, né, ou que pudessem levar esta pessoa ao uso novamente, já que ela fez uma opção de abstinência. Então, acho que nesse sentido, né, acho que pegando até a questão da prevenção terciária, acho que vale lembrar a questão do álcool. Né, e pensando sendo uma droga lícita, a proposta, por exemplo, de redução de danos, ela pode ser utilizada na questão do álcool e vem sendo utilizada de uma forma bastante interessante, né? Principalmente quando você informa as pessoas das possibilidades de você reduzir, por exemplo, o uso abusivo, né? De você conseguir informar as pessoas quais são as coisas que elas podem fazer para que elas não cheguem, por exemplo, no uso de risco. Né? Então, por exemplo, beber água junto com a bebida, estar bem alimentado, né, dar um tempo em relação à questão das bebidas, aumentar, né, o tempo em relação às doses, não misturar a bebida. Então, a proposta de redução de danos, nesse sentido, ela não está vinculada só às pessoas que têm dependência em relação a uma substância, mas a pessoa que faz um uso abusivo, e ela pode não ser dependente. Então, a prevenção, nesse sentido, ela fica mais ampla, porque a questão, né, se for pensar em termos de danos, não é só a dependência. Existe a questão do uso abusivo, se for pensar em termos até de saúde, ela é muito prejudicial. Né? Geralmente, a questão de overdose vem do uso abusivo. Né? O dependente raramente tem overdose de qualquer substância, porque ele conhece bem a substância. Agora, eu vou pedir para vocês, nosso tempo é curto, para a gente fazer o seguinte, nós falamos